Olá pessoal, hoje a gente vai discutir outro tema que eu acho fascinante sobre o universo da escrita, principalmente da escrita acadêmica e da escrita ficcional, que é o ambiente para escrever. Há toda uma ideia também romântica de que há um ambiente para escrever. Quase todo escritor e escritora de qualquer gênero literário tem um certo fetiche sobre o dia que ele vai ter aquele lugar perfeito para escrever. Geralmente ele imagina, um escritório muito bonito, muito perfeito, ou uma casa no campo com uma janela muito grande para o campo, para uma imagem aí bucólica muito bonita. Mas o que a gente sabe no campo das pesquisas sobre escrita é que o ambiente para escrever varia de pessoa para pessoa. A efetividade do ambiente para escrever varia de pessoa para pessoa. E pessoas diferentes dependem de ambientes diferentes para escrever. Nesse sentido, muitas pessoas pensam de forma fantasiosa, apesar desse dado, que com a existência de um escritório perfeito, uma cadeira perfeita, uma mesa perfeita, um computador perfeito, elas vão escrever bem. Só que a gente vai descobrir é que muitas pessoas, mesmo tendo essas condições, não necessariamente vão conseguir escrever bem. E a gente vai tentar pensar aqui um pouco por quê e como pensar um mecanismo para lidar com isso. Então, assim, primeira coisa, um cuidado que eu peço. Cuidado sobre a reclamação comum que você não tem um lugar perfeito para escrever. Muitas pessoas não começam a escrever, principalmente no ambiente acadêmico, com essa alegação. Eu não estou escrevendo porque eu não tenho, nem em casa não tem lugar para escrever, na universidade não tem lugar para escrever, no meu trabalho não tem lugar para escrever. Infelizmente, talvez você nunca terá um ambiente totalmente perfeito para escrever. Se você depender disso, talvez você então não vai escrever. E segundo, isso pode ser só uma lamentação que tem como função gerar mais procrastinação no seu cotidiano, mais atraso do começo da escrita. É óbvio que eu não estou querendo dizer com isso que qualquer ambiente para escrever é um ambiente saudável para escrever. De fato, alguns ambientes vão ser impossíveis de a gente colocar em prática a nossa escrita. Mas a gente tem que pensar que não necessariamente o ambiente tem que ser tão perfeito assim como a gente imagina. Primeiro, por quê? Na verdade, os lugares, os ambientes podem adquirir efeitos sobre nós. Se você começa a utilizar um ambiente específico para escrever, aquele ambiente é aparentemente simples, como uma parte da sua casa, como uma parte do seu escritório, como um café, como um restaurante, como uma biblioteca pública, aquele contexto pode começar a gerar efeitos sobre o seu comportamento escrito. Se você sempre escreve ali, geralmente aquilo pode aumentar a probabilidade de gerar motivação. Obviamente, se ali está gerando uma escrita saudável, tá? Mas esses efeitos não são permanentes e podem ser alterados. Há pessoas que aprendem a escrever em qualquer lugar e há pessoas que conseguem escrever somente em determinados locais. Isso também vai variar de pessoa para pessoa. O ideal é que você comece a pensar um pouco nisso. Um exemplo de um caso clínico. Eu atendi uma pessoa durante muito tempo que sonhava ter esse lugar desejado para escrever. E ela, durante muitos anos, principalmente da graduação, ela escrevia no restaurante de um familiar. Ela trabalhava para um familiar que tinha um restaurante e ela escrevia, geralmente na parte da tarde, quando o restaurante ficava mais vazio, ela escrevia nesse ambiente. E ela sempre conseguiu escrever lá. Só que depois, quando ela foi para o mestrado, ela começou a achar que ali não era um lugar sério para escrever, que ali não era um lugar para estudar, e ela vai para um escritório perfeito que ela montou para escrever. E ela não consegue mais escrever. E aí um dia eu pergunto para ela, será que se você voltar ao restaurante você conseguiria escrever? E ela fala para mim, lá não é lugar de escrever. E ela testou, voltou desse restaurante da família para tentar escrever e lá ela conseguiu escrever de novo. É óbvio que não era só lá que ela conseguiria escrever, não é de maneira mecânica assim, mas aquele local, ao longo da história de vida dela, criou uma associação entre capacidade de escrever e ambiente no qual ela estava. Nesse sentido, o ambiente tão sonhado que ela queria para escrever não foi efetivo, até porque era muito silencioso. E aqui vem uma questão. Não necessariamente é útil um ambiente totalmente silencioso.
Algumas pessoas escrevem melhor quando elas têm no seu campo de visão outras pessoas, quando esse ambiente tem algum nível de ruído, enquanto outras pessoas precisam de silêncio total. Então, nesse sentido, você tem que aprender a avaliar, se auto-observar o efeito desses contextos, porque não necessariamente escrever num lugar totalmente isolado é tão melhor assim para você. Para algumas pessoas pode ser. E eu vou mostrar agora algumas fotos de alguns lugares onde alguns escritores famosos escreviam. Esse daí é o Hemingway. Hemingway escrevia sempre e quase sempre em pé, no caos. Geralmente era o corredor da casa dele e ele escrevia em pé. Isso não era um problema para ele, tá ok? Aqui a gente tem o Nabokov, que escrevia muitas vezes dentro do seu carro e não era incomum ele escrever em lugares muito inusitados. Um deles aí é o seu carro. Aqui a gente tem o Bernard Shaw. Ele mandou construir esse cômodo no lote da casa dele, uma coisa bem solitária, isolada, que não passava quase som nenhum. Ele precisava de muito silêncio. Aqui a gente tem o Dalton Trumbo, que é um roteirista famoso de Hollywood, escrevia em quase qualquer lugar e quando ele precisava de excesso de concentração, porque ele escrevia sob muita pressão, muitas vezes em termos de prazo, ele escrevia no banheiro, dentro da poltrona, dentro da banheira dele, tá ok? E aqui o Faulkner escrevendo também de maneira bem relaxada aí, na máquina dele de escrever, sem camisa, num ambiente também mais informal, o que mostra essa variação. Vamos pensar que alguns dados estão relevantes para a gente pensar o ambiente da escrita. Você não precisa de um lugar totalmente tranquilo, tá? Algumas pessoas precisam, mas outras não. Avalie isso. Você não precisa de um lugar totalmente isolado. É muito comum que algumas pessoas precisem ver outras pessoas durante o processo da escrita, nem que seja só no seu campo de visão, porque isso diminui o senso de isolamento. Mas para outros talvez seja o contrário. Eu, como sempre precisei escrever em diversos lugares, em função do meu trabalho ser muito, ter que locomover muito dentro da cidade, eu aprendi a escrever nos ambos ambientes, tanto isolado quanto com barulho, tanto com pessoas quanto sem pessoas. Apesar disso, tente escrever sempre no mesmo lugar, se possível, né? Isso talvez gera um condicionamento muito importante, embora, como eu falei, hoje a gente leva uma vida muito atribulada, a gente leva um cotidiano onde geralmente a gente trabalha em mais de um lugar e nem sempre é possível. Mas, de fato, quando a gente consegue escrever quase sempre no mesmo ambiente, isso gera efeitos bastante positivos. Então é isso, pessoal. Sobre o ambiente, essas questões também são aparentemente banais, mas também geram muito efeito no processo de escrita. E a maior dica, talvez, sobre estudo, sobre o ambiente, é você observar. Lembrar quando foi efetivo escrever em um lugar e não em outro. As pessoas esquecem. Não é incomum eu conversar com pessoas e falar assim, mas em algum momento da sua vida você escreveu em algum lugar que foi satisfatório? E as pessoas se lembram surpreendidas que elas escreveram em outros lugares, que elas não escrevem no ambiente presente, que foram muito efetivas e que elas abandonaram por motivos diversos. E uma dica, então, é retomar esse local ou locais semelhantes a esse no qual sua escrita foi efetiva no passado. Tá ok? Obrigado, até a próxima aula, pessoal.